Vamos fazer a leitura. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Oremos. Senhor, queremos que a convicção da Tua palavra, que Davi tinha, que esse salmo fala, a convicção de que o Senhor é o Deus da vitória, o Deus que está conosco em todas as batalhas da nossa vida, que pedimos que o Senhor nos dê essa fé, pelo poder da Tua palavra, nos dê essa convicção que o Senhor é o Deus da vitória, o Deus que dá graça, o Deus que anda com o seu povo. Faz isso em cada um de nós, especialmente aqueles que estão atribulados, que estão nas lutas, Senhor, enfrentando batalhas. Pedimos que o Senhor adestre as suas mãos, que o Senhor fortaleça cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse salmo traz essa ideia de uma guerra, o salmista se preparando para a guerra e a certeza que Deus é quem dá a vitória. É muito simples a mensagem desse salmo. É Deus que dá a vitória, é uma oração. Então, é uma oração pelo rei enquanto se prepara para a vitória ou para a guerra. Quão bom é nós sabermos disso, né? Nas lutas da vida, não só numa guerra literal, como era o caso deles, nos exércitos. Se a gente for olhar para a Bíblia, quantas vitórias Deus deu ao seu povo, a Gideão, a Josafá. Deus nunca perdeu uma batalha. Israel perdeu, mas Deus não. E quando Israel perdia, de acordo com a aliança e com a segurança que eles tinham, era que enquanto eles fossem obedientes, Deus estaria com eles na guerra. Agora, quando eles desobedecessem, o Senhor não estava com eles para vitória. No caso de Ai, por exemplo, quando eles entraram na Terra Prometida, tiveram uma vitória ali na cidade, como é a primeira cidade? De Jericó, né, na Terra Prometida, uma cidade difícil, uma cidade cercada por muros, mesmo assim Deus deu a vitória. Já a segunda cidade, uma cidade pequenininha, Ai, eles perderam. O exército de Ai, pequenininho, colocou o exército de Israel para correr. Então era essa certeza que eles tinham. Enquanto eles estavam obedientes, Deus estava com o exército deles, com a sua presença. E vamos tirar algumas lições desse texto. O Deus que nunca perdeu batalha. Então, versos 1 a 5 é uma espécie de bênção. Eles estão aqui pedindo a bênção do Senhor sobre a batalha, antes de ir para a guerra. É uma oração antes de sair. Senhor, me abençoa. Senhor, me guarda. Senhor, abençoa o nosso exército. Verso 1 a 5 é uma bênção que eles estão pedindo a Deus. Nós também devemos pedir a bênção do Senhor em tudo que fazemos, em tudo que pleiteamos. O Senhor é o abençoador, só Ele pode abençoar o seu povo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui logo no primeiro verso, na bênção, o salmista diz que o Senhor te responda no dia da tribulação, no dia da guerra, no dia das dificuldades. A Bíblia diz, de forma geral, que Deus está presente nas tribulações, o Senhor bem presente nas horas das tribulações. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado. Então, o povo de Deus deve ter essa confiança, que devemos ser fiéis ainda na tribulação. Se a presença de Deus está conosco, essa é a maior vitória.
Se Deus está conosco, nós podemos passar pelas tribulações, sabendo que Ele está conosco e que a vitória será nossa. Depende também da perspectiva de vitória que nós temos. Se a gente pensar que vitória é que Deus vai dar tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer, não é isso a vitória. Nós não acreditamos que vitória... Aí seria algo muito humano, algo muito... Né? Deus estaria satisfazendo todos os desejos humanos. Não é assim. Deus nos dará a vitória na perspectiva eterna. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então somos vitoriosos até quando Deus dá não, até mesmo nas lutas e tribulações da vida. Então, temos essa certeza aqui. Deus está conosco na tribulação. O Senhor te responda no dia da tribulação. Temos um Deus que responde. O nome do Deus de Jacó te eleva em segurança nesse dia, na guerra. Do seu santuário te envie socorro no dia mau. Desde Sião te sustenha. Então, nesses dois versos, 1 e 2, nós vemos a bênção que o salmista queria. O que era que ele queria? Era segurança no meio da guerra. É o que nós queremos ainda hoje, né? A segurança de pertencer a Deus. A segurança que só a fé traz. Nesses dois versos, nós vemos aqui essa questão da segurança, do socorro, e ele nos sustém. Como é bom ainda hoje, quantos anos depois de Davi, nós temos essa mesma certeza. A maior segurança é a fé, a maior vitória está perto de Deus. Ele queria segurança e também nós queremos. Nós devemos orar pela segurança. Ajuda-me, Senhor, ajuda a segurança que a fé traz. O socorro, Deus é o Deus que envia socorro. Nós podemos crer nisso. Senhor, me socorre. Senhor, na hora que eu não sei o que fazer, me dá uma luz, me dá um entendimento. Tu és o Deus que traz socorro ao teu povo. Ele também é o Deus que sustém. O nome do Deus de Jacó te eleva em segurança, diz o verso 1. Verso 2, do seu santuário te envie socorro. De Sião te sustenha. Que promessas maravilhosas. Nós podemos crer nisso, é um salmo de fé também. No verso 6, nós vemos também o que Deus faz. Davi cria nisso e nós devemos crer. No verso 6 diz que o Senhor salva o seu ungido, apontando também para Cristo Jesus, descendente de Davi. O Senhor salva o seu povo. Verso 6 ainda diz, ele te responderá. Nós temos um Deus que responde. O verso 6 ainda diz que o Senhor responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Que povo tem essa promessa? O Senhor responderá com a vitoriosa força da sua destra. Em outras palavras, Deus sempre nos dará novas forças. O seu braço forte sempre estará conosco. E nós devemos crer nisso. O braço forte do Senhor estará conosco. Verso 8 também nos mostra o que o salmista queria, aquilo que Deus prometia ao seu povo. Deus nos mantém de pé, segundo o verso 8. Verso 9, Deus dá a vitória e responde-nos. Quantas promessas maravilhosas, quanta certeza que Davi tinha, nós devemos ter também. É o Deus que nos dá a vitória, é o Deus que nos responde. Sempre lembrando, na perspectiva eterna, mesmo uma aparente derrota é uma vitória para o povo que confia no Senhor. Mesmo não de Deus é uma vitória, é um livramento. Ainda no verso 1, fala sobre o nome de Deus. O nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. Isso nos faz lembrar a aliança que Davi tinha, a aliança que Deus tinha com seu povo, os 10 mandamentos. Um dos mandamentos é não devemos chamar o nome de Deus em vão. Então o nome de Deus está aqui. Nós temos o nome de Deus sobre nós. O nome fala da pessoa, do caráter, aquele Deus santo e fiel que dá a vitória.
que vela pela sua palavra, o nome de Deus. Recebemos o nome de Deus, somos filhos de Deus. No Novo Testamento somos chamados de filhos de Deus, de cristãos parecidos com Cristo. Há um nome sobre nós, há uma mudança na nossa vida. Além do nosso nome de registro, nós temos o nome de Deus sobre nós. Aqui era o Deus de Jacó, é o mesmo Deus nosso. No verso 3, Deus conhece tudo sobre nós. Toda a nossa vida Ele conhece. Ele sabe das nossas reais necessidades. Ele sabe das nossas ofertas, Ele sabe da nossa fidelidade, Ele sabe do nosso amor ao trabalho dEle, quantas vezes as obras que nós fizemos. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. No verso 3, Ele pede para Deus se lembrar das ofertas, Deus aceita os holocaustos. Deus não esquece, Deus não é injusto para esquecer o nosso esforço e a nossa fidelidade a Ele. Se bem que Ele sabe as nossas fraquezas também. Deus sabe tudo sobre nós. Verso 4, segundo a sua vontade. O salmista diz aí, ele está falando na vitória, né? A vontade dele é a vitória. Então ele apresenta a Deus: Senhor, a minha vontade é a vitória, realiza o meu desejo. Só que nós devemos lembrar que não era a vontade de Davi. Parece, quando a gente olha esse verso, parece que é algo meio egoísta, né? Conceda-te, segundo o teu coração, realize todos os teus desígnios, como se fossem sonhos humanos de Davi. Mas não é. Davi era um homem ungido, Davi era um homem submisso, um homem segundo o coração de Deus. Certamente ele está aqui falando numa perspectiva segundo a vontade de Deus. Não eram os desejos egoístas de Davi. Parece ser. Se alguém pega esse versículo aqui de forma isolada, vai orar da forma errada. Senhor, realiza todos os meus sonhos. Às vezes a gente vê em frase de carro, né? O homem sonha, Deus realiza. Não é assim. Não é assim. Aqui é segundo a vontade de Deus. E qual é a oração mais difícil da gente fazer? Tão pequenininha. Seja feita a tua vontade. A oração mais difícil da Bíblia. Senhor, seja feita a tua vontade. É tão difícil dizer isso. É tão difícil, mas é a verdadeira vitória. Verso 5. É a celebração. Celebrar com alegria a vitória do Senhor, aquele que nos ajuda contra o inimigo. Era muito comum, depois da vitória, eles cantarem um salmo, criarem um salmo baseado ali, celebrando a vitória que Deus deu. Quão importante também o agradecimento, a celebração. Às vezes a gente perde tanto, no dia que o Senhor dá, a gente não celebra, a gente não compartilha, não testemunha. Porque quando a gente testemunha, o nome de Deus vai ser glorificado na igreja, com os irmãos. Como é bom a celebração, celebrar com alegria aquilo que Deus dá. Verso 7 mostra a confiança em Deus, a fé, de que é Deus que dá a vitória. Verso 7 ainda diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Mais uma vez, o nome do Senhor. O Senhor Todo-Poderoso, nosso Criador. Nossa glória, nossa alegria. Demos a Ele toda a glória pela vitória, especialmente a vitória de Cristo na cruz, que venceu os nossos pecados, nos deu uma vitória eterna. Vitoriosos. O povo de Deus é um povo vitorioso, ainda que haja mártires, ainda que haja aqueles que são perseguidos, mas é a vitória de Cristo na nossa vida. Uns confiam em carros, né? Nos faz lembrar aqueles carros de guerra, vários cavalos, armaduras, flechas. Muitos confiavam nisso, mas Israel não. Israel confiava em Deus. Não era a força do exército, mas era Deus que dava a vitória quando eles estavam obedientes. E assim finalizamos com o verso 9. O Senhor dá a vitória ao rei. Ele nos responde quando clamarmos.
Vamos fazer mais uma oração, meus irmãos. Depois eu passo a palavra para o pastor Érico. Senhor Deus, quão maravilhosa é a tua vitória, Senhor. Dá-nos fé, dá-nos compreensão da vitória de Cristo em nossas vidas. Dá-nos a compreensão da vitória, mesmo numa aparente derrota, mesmo quando tudo parece cheio de nuvens, mesmo quando estamos em tribulações, mas a vitória continua conosco. Somos vitoriosos. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Mesmo no dia mau, mesmo nas tribulações da vida, nada rouba a nossa vitória, Senhor. Se Tu estás conosco, somos o povo mais feliz da terra. Enche-nos essa fé. Ajuda-nos a não confiar em carros, cavalos e nada humano, Senhor. Tudo que é humano, Senhor, se não for com Teu braço forte, não pode ter a vitória em si mesmo. Mas se o Senhor é o abençoador, nós pedimos a Tua bênção. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos a Tua vitória em tudo aquilo que é da Tua vontade em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.